Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muitas novidades, muita informação para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Defensoria. E hoje nós vamos falar sobre medidas de segurança para esportistas que utilizam as ruas da cidade. Hoje tudo isso aqui no Entrevistas DPE, então já senta, já fica ligado porque a informação é boa. Você já parou para pensar nos riscos que os corredores, os ciclistas e também os caminhantes enfrentam aí todos os dias nas ruas da nossa cidade? Pois é, muitas vezes a busca por saúde e bem-estar esbarra aí com a falta de segurança. Então, na desatenção no trânsito também, na ausência de estrutura adequada, pensando nisso, nós conversamos e trouxemos aqui o nosso convidado de hoje, Ney Brito, chefe de divisão, mas atualmente... Agente de trânsito, Agente de trânsito, quem está ali frente a frente com isso. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Ney, ao Entrevistas DPE. Obrigado mais uma vez. E, claro, todas as vezes que formos convidados, pode ter certeza que nós viremos. Falar sobre trânsito é sempre uma incógnita. O trânsito ele vai variando todos os dias, né? Leis vão surgindo. Leis não, na verdade, resoluções vão entrando que o CONTRAN coloca aí pra gente. Então, vale a pena, sim, falar sempre de segurança, para dar essa segurança para os nossos condutores, para os nossos usuários da via pública. Exatamente, até porque tem muita mudança, ocorre muitas mudanças também, né? E é uma coisa que todo dia a gente está ali. A gente precisa do percurso do ir e vir ao trabalho e muitos fatores de outras coisas, então está sempre bem informado sobre o trânsito. Eu acho assim que nós deveríamos falar sobre isso uma vez por semana, porque é muito importante, né? E sempre tem muita informação para passar, experiências para trocar, já para prevenir aí as pessoas. Estou à disposição aqui, porque o trânsito é assim, você saiu do muro da sua casa ali, do portãozinho da sua casa, já é trânsito, já cumpra-se o código. Já está correndo o risco. Com certeza. Ney, é sempre uma honra te receber aqui, a gente fica muito agradecido por você disponibilizar um instante do seu tempo e vir trazer todas essas informativas aqui para a gente. Ney, qual é a principal preocupação da SM-TRAN, né, quando se trata aí de segurança para os praticantes de esportes nas ruas da cidade? Primeiramente, a gente quer frisar bastante a esses praticantes que o trânsito, todos nós temos o nosso local correto, né? Vamos começar pelos carros. Os carros na via pública, na rua, perdão, né? na pista de rolamento. Aí nós temos as ciclovias, ciclofaixas aí para os nossos ciclistas e a calçada para os nossos pedestres. Então, cada qual no seu quadrado, cada um no seu lugar ali, para que garanta a segurança de todos. Então, a gente, quando a gente está circulando, né, até mesmo quando não como na profissão, mas passeando por aí, a gente verifica que alguns ciclistas utilizam as calçadas, alguns corredores, alguns o pessoal que faz as caminhadas estão utilizando ali, às vezes, a própria ciclovia, ou até mesmo a rua, né, que é um risco maior ainda para aquelas pessoas sofrerem um atropelamento. Então a gente frisa, a gente pede, né, que cada um utilize seu espaço, que aí sim a gente garante uma segurança para todos. Infelizmente, ultimamente, né, tanto quanto o condutor dos veículos, também quanto os pedestres que utilizam aí as ciclovias, as faixas, a atenção tem que ser de todos, né? Não adianta só colocar a culpa ali no motorista, quem está no veículo também. Enquanto pedestre também tem que ter essa consciência, né? Atravessar no momento certo, prestar bastante atenção para não ter ali que tá culpando só quem está ali no volante. Nós temos aí a nossa ordem, né, de prevalência, primeiramente, que você sempre obedece à questão do maior para o menor, na verdade, né, os cuidados, né. Então, os veículos de grande porte cuidam dos menor porte, os motorizados cuidam dos não motorizados e todo mundo cuida do pedestre. Só que o pedestre também tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres, que é sempre prezar pela segurança própria, claro, sempre que for atravessar a via, sinalizar com antecedência, aguardar todos os veículos que os condutores verificarem, né, perceberem que realmente ele tem a intenção de fazer a sua travessia e buscar uma faixa de pedestre mais próximo. O próprio CTB, lá no seu 69, se não me falha a memória, ele fala que o pedestre, se ele tiver para atravessar a via e tiver uma faixa até 50 metros, obrigatoriamente ele tem que ir até aquela faixa.
Então a gente solicita, a gente pede que ele utilize a faixa, que ele utilize as calçadas, as guias de calçada. E claro, enquanto os nossos condutores que respeitam o mais fraco, né? Exato. O pedestre ele é mais fraco, ele é mais ágil, principalmente quando se tratar de crianças, idosos, né? Sim. Que nós estamos aí já mordendo o mês do maio, né? Mês do Maio Amarelo, o movimento Maio Amarelo, que é um mês que a gente dá mais ênfase ao trânsito e ele traz em sua essência, ele traz na sua como tema, né? A mobilidade urbana, responsabilidade humana. Então a gente está também trabalhando essa temática aí para que a gente possa ter nossos usuários da via com mais segurança. Exatamente. E falando nessa segurança, né? Quais são aí as maiores dificuldades que os corredores, os ciclistas e também os caminhantes, né? Que tem muitos pelas ruas assim, que você vê que termina o expediente, já tem um monte de gente ali com as suas roupinhas, fazendo suas caminhadas. Quais são as maiores dificuldades que eles enfrentam ao praticar as atividades físicas nas vias públicas aqui da nossa Boa Vista? Eu acredito, a gente olhando, verificando, inclusive com os últimos acontecimentos, eu tenho a plena certeza que é mais a questão da pressa de outros condutores, a falta de atenção de alguns condutores também. Isso está levando até eles se envolverem em sinistro de trânsito, né? Os ciclistas, a gente passa essa orientação que quando eles forem dar aquela sua pedalada, principalmente se for dentro do perímetro urbano, que eles fiquem em fila indiana, né, para que dê espaço, que tá certo que na grande maioria, às vezes, ele não encontra aquela ciclovia, a ciclofaixa ali, ele vai ter que utilizar a rua, mas que utilize mais do lado direito, que é o que o próprio código traz. O CTB, ele não fala assim, não, o ciclista, quando não houver a ciclovia, ele tem que utilizar o lado X, ou o lado esquerdo ou o lado direito, mas ele aconselha, ele sugere que você utilize o lado direito, porque é o lado que os veículos supostamente estão em baixa velocidade, então é um trajeto mais calmo para ele. E os nossos pedestres sempre na calçada. Utilizar a calçada e com atenção redobrada, não custa nada, né? Às vezes você pode ter, sim, o condutor que de repente está distraído, pode ter até atendido o telefone celular, e então perdeu aquela visão, aí você está fazendo sua caminhada na rua, você tende, sim, a se envolver em sinistro de trânsito. Mas, infelizmente, aí um fator muito agravante que ainda hoje, apesar de ter as punições, as penalidades para essa questão, ainda ocorre muito, né, a questão do alcoolismo. Sim. E, infelizmente, há dias atrás, aí a gente ouviu nas notícias, nas redes sociais, a questão daqueles atropelamentos, daqueles corredores, né, que estavam ali praticando esporte e foram atropelados. E foi aí uma situação bem triste. E conta pra gente como é que foi isso e também outros exemplos aí de que ocorreu as pessoas aí praticando seus esportes e acontecendo aí acidentes e que vem tirando vidas, outros deixando aí as pessoas mal. Sequelas. A gente tratar desse assunto, ele é bem delicado, né? Porque nós não estivemos no local para saber, eu não estou para dar culpa para um, para A ou para o B, sim, mas a gente fala mais da segurança, vamos tratar de segurança. Realmente isso. Foi comprovado que o álcool estava, sim, presente ali na questão do condutor, né, da condutora, mas que essa infração de trânsito, ela vai ser, além da penalidade, né, da medida administrativa que o Código de Trânsito brasileiro traz, ela também sofrerá sanções penais. Então, o que a gente mais sugere, que a gente mais fala para os nossos condutores, nossos ciclistas, é que todas as vezes, principalmente que tá virando um hábito aqui na nossa capital, esse pedal noturno. Então, que utilize os estrobos, né, aquelas luzes, mas, claro, de forma também que não atrapalhe outros condutores, botem ele mais para baixo, que o brilho dele é tão intenso que ele clareia aquela frente ali, aquela parte, vamos dizer, do asfalto, e os outros motoristas que vêm em sentido contrário não atrapalha a visão e eles estão vendo que há a presença de alguém. Então, os capacetes também, sempre com sinalizadores, a própria bike na parte da retaguarda com sinalizadores, utilizar também espelhos retrovisores e, claro, roupas coloridas, roupas que chamem a atenção, não aquelas roupas escuras que você vai sumir
naquela escuridão, né? Fica invisível, Com né? certeza. Por exemplo, vai andar de noite, bota uma roupa preta, uma roupa escura, não tem como ver. Aí A fica mais bicicleta difícil, sem né? sinalização Isso. também, né? E aí temos aí, a gente vê muitas roupas agora dessas de manga comprida que eles utilizam, já vem com aquela faixa refletiva. Então procure esse tipo de vestimenta para que você minimize os seus riscos. Você tem que pensar que é você, é sua vida que está ali. Claro, você está praticando seu esporte, está fazendo um lazer na maioria das vezes também, mas também o trânsito ele não perdoa. Se você ficar invisível, né? A própria direção defensiva fala ver e ser visto. E quando você está na bike, você está montado na sua bicicleta, você está conduzindo, porque a bicicleta é um veículo, sim, de propulsão humana. E a cidade ela tem áreas mais específicas, né? Mais seguras aí para a prática desses esportes ao ar livre? Sim, nós temos aí praças, nós temos uma malha viária de mais de 40 quilômetros de ciclovia, ciclofaixa, nós temos parques também dentro do perímetro urbano. Então, acho que esse local é um local mais seguro até para que esses condutores, eles venham, esses ciclistas, né, venham praticar. E os nossos pedestres também, né, aquela galera que curte a caminhada, a boa caminhada também para manter a forma. Também tem muitas praças abertas aí, muitas praças iluminadas, né? Nossas praças estão todas bem cuidadas, bem tratadas pela nossa prefeitura. Então esse é o local onde o nosso pedestre está, assim, muito mais seguro para realizar sua caminhada. Até a gente, quanto condutor de já transporte... falei tanto em caminhada que eu já estou cansado aqui. Agora não faço nada. A gente, quanto condutor, a gente vem vindo ali na Eduardo Gomes, sim, né? E a gente vê que tem a faixa contínua ali para o ciclista, né? A gente vê que são pessoas, são trabalhadores, que vêm de obras, que vêm aí, terminaram ali seus serviços e estão ali tomando rumo de casa. O que acontece? Eles não utilizam a faixa. E vem ali pareando com o carro. Então, tanto para a gente dá aquela insegurança. Nossa, e se ele der uma titubeada e cair, meu Deus do céu, não gosto nem de pensar no pior. Dá um certo medo na gente também. Olha que eu já tenho, anos de prática de carro. Comecei a dirigir aos 9 no interior. Epa! Calma, era no interior. Mas eu só dirigi mesmo nas ruas quando eu tirei minha habilitação logo de primeira. E aprendi em caminhão. Eita, então tá apta Então, assim, mesmo. muitos anos dirigindo, mas mesmo assim, com esse trânsito nosso aqui, parece que a cidade ficou pequena para tanto carro, né? As avenidas parece que diminuíram, assim, com o fluxo de tanto carro. Sim. É muito carro. Então, nos horários de pico, você melhor do que ninguém sabe o quanto isso é desafiador, né? E mesmo eu com todo esse costume, eu tenho muito medo de muita bicicleta aqui. Quando não tem, a gente sempre redobra o cuidado, mas tem ali aquela ciclovia para eles estarem trafegando lá em cima. No entanto, estão aqui do lado da pista, fazem travessias perigosas. Zigue-zague entre os carros. Eu disse, meu Deus, que perigo. Tanto para eles, principalmente. Com certeza. E para a gente correr o risco ali de estar atropelando uma pessoa dessa. Dá muito medo. Dá. E a gente tem assim que a quantidade, né, de veículos já está batendo aí os 300 mil, né, no nosso estado aí, e tem uma estatística legal de se falar que a cada 10 veículos que circulam no estado, 9 estão dentro do município de Boa Vista. Então, ele já está assim na saturação, o trânsito aqui está muito pesado mesmo. Tem lugares aí que antigamente, né, a gente saía, com 10 minutos eu tô lá, sei lá, sair daqui do Caçari e chegar lá no raiar do sol, em 10 minutos você faria isso. Hoje não faz mais. Hoje, se você não sair mais cedo, você vai chegar atrasado. Exatamente. Seja no seu compromisso, no seu trabalho, É muito enfim, carro. É muito veículo. As filas ficam grandes. As pessoas chegam a dizer, porque você não conhece como é que é São Paulo, Mas assim, a nossa cidade é pequena, então pelo número de veículos aumentados, então tudo se torna mais difícil. Você vê que às vezes de um ponto a outro que você vai, às vezes não é muito longe, mas por você passar naquela via de muito fluxo, Sim. Principalmente no horário de pico, aí é que é preocupante. Você tem que sair de casa uma hora de antecedência. Por aí. Senão você se atrasa. Sim, e a gente verifica também que alguns dos nossos condutores já têm um trajeto tão fixo que ele não muda. Nós temos ali vindo da Avenida Venezuela para cá, mais para a Central. Se você pegar aquela Villeroy, aquele trecho da Villeroy que fica no São Vicente, tranquilo o trânsito ali. Então você vem mais rápido. Pegar Getúlio Vargas, também tranquilo.
Mas a maioria pega ou a Taíde Teve ou vai pegar lá a Glaico de Paiva. Aí pega um fluxo mais pesado. Exatamente. Então a gente tem que procurar, né? Costume, né? Tem que procurar uma forma de você transitar. E é mais seguro também. Que quanto menor o número de veículos, menos a chance de você se envolver em sinistro de trânsito. Exatamente. Então, é assim que eu faço. Por exemplo, a minha ida, o meu trajeto para casa é pegar ali a Carlos Pereira de Melo. Sim. Então eu não sigo ela toda. Quando chega ali na Iê Coelho, já dobra à direita, vou por dentro do bairro, acho menos fluxo de carro. Eu sei que é bem perigoso ali a rotatória, onde tem vários sinais ali. Até ali tá mais ou menos, mas quando chego dentro do bairro já tá bem ameno. Então, assim, eu tô fugindo de muito carro. Então já evita muita coisa. Mas essa é a ideia. Esse é o melhor momento. É o menos um para causar transtorno ali naquele momento, naquele horário seguro, de pico, com né? certeza. E o uso de ciclovias, né? E também ciclofaixas. Tem sido aí uma prioridade para a SM-Tran e quais são aí os planos para expandir essa infraestrutura? Já há estudos, né? Estudos técnicos relacionados à própria mobilidade, que para abrir mais, né, ciclovias e ciclofaixas, né, está dentro do estudo, então logo poderá ser anunciado aí até pelo nosso prefeito. E quanto à questão da educação, vamos falar da educação para o trânsito, nós fazemos sim algumas panfletagens, alguns informativos para os ciclistas, para que eles possam sim estar ali circulando da melhor forma possível. Nós temos cartilhas, nós temos bastante material gráfico, onde é entregue aí nas campanhas educativas voltadas a esse público. Muito bom. E essa é uma forma aí de estar fazendo essa educação no trânsito, né? Sempre tá aí batendo nessa tecla que nunca é demais, né? Não, jamais. O pessoal teima também, né? Às vezes o pessoal é difícil. Difícil. É igual o que você falou agora há pouco, né? Os trabalhadores, eles pegam uma velocidade ali louca ali na Brigadeiro, ali, retornando para suas casas, né? E na maioria das vezes de forma até meio imprudente no nosso trânsito, porque eu percebo ali no cruzamento da Brigadeiro com a Capitão NH6, às vezes não respeitam nem o semáforo, eles já passam ali do jeito que chegam, vão passando, e isso é risco. Eu volto a falar que a bicicleta, ele é um veículo de propulsão humana, então ele tem que obedecer às regras de trânsito. Parar no semáforo, se tiver a placa pare lá voltada para a ciclovia, ele tem que parar, aguardar. Então, tudo isso, o nosso ciclista ele tem que meter na cabeça que é um veículo. Tanto que se você, o carro, né, falar no mais português, bater num ciclista, numa bicicleta, não é um atropelamento, é uma colisão. Então, você tem que ter a consciência, o nosso ciclista tem que ter consciência de além de ele ser mais frágil, ele tem que respeitar a sinalização viária. Que é uma coisa que ocorre muito, que a gente vê com frequência, quem tem filho sabe, que quando vai deixar o filho na escola, filho pequeno que você tem que acompanhar, você tem que descer do carro e atravessar com ele, tem pais ali que teimam, porque querem parar o carro na porta da escola, causando ali aquele tumulto na entrada, na saída. Eu prefiro parar lá do outro lado, desço, atravesso a faixa. E outra coisa, quando a gente está atravessando a faixa na frente das escolas, que algumas já têm aquela elevada, né? Já bem grande mesmo ali para o pessoal estar vendo e estar respeitando. Então, o que acontece, Brito? Quando tá livre assim, ninguém para. São os próprios pais de aluno. E são os primeiros que reclamam. E aí o que acontece? Quando os guardas de trânsito vão ficar naquele dia de prontidão ali, na frente daquela escola, fazendo aquela parada, fazendo uma espécie de educação, controlando, na verdade, o trânsito ali na frente daquela escola. Muitas vezes chego a ver na frente da escola dos meus filhos. Quando eles estão ali, eles respeitam. Quando eles não estão, o comportamento é totalmente diferente. Eles param sem nem precisar mandar parar. Mas aí, quando não estão na ausência deles, realmente ninguém para. A gente tem que realmente respirar fundo, esperar alguém parar e atravessar. Essa é uma problemática que nós temos aí em 90%, se não 99% das escolas que estão aqui dentro da capital. Nós fazemos campanhas educativas, nós temos agentes da educação para o trânsito, né, que fazem parte da divisão, e eles vão fazendo essa panfletagem assim, informativa e conversando com os nossos condutores, né? A gente, na grande maioria, a gente leva um leque, aqueles abanar do calor, cheio de com informações, né? Que é um material que ele vai guardar, né? E depois vai ler. E também a gente leva também aquela lixeirinha veicular, já para chamar a atenção do condutor, aí sim ele recebe e ouve a orientação.
Eu queria frisar, né, para os nossos condutores, os paizinhos, né, as mãezinhas que vão deixar os filhos e buscá-los, que o pisca-alerta não dá direito a ele estacionar de qualquer forma. O pisca-alerta já está falando, é para alertar alguma situação de perigo, né? E o que a gente mais vê na frente das escolas é isso, o paizinho para ali, a mãezinha para, liga o pisca-alerta, às vezes na fila dupla, às vezes do lado esquerdo, ali no canteiro central, lá do canteiro central, e isso prejudica muito o nosso trânsito. E em dia de chuva também, esse período fica pior, essa situação, porque a frenagem vai ter que ter um espaço maior, às vezes você está parado muito próximo à esquina, e pode vir um motociclista que a visibilidade dele já é comprometida porque está chovendo, o capacete está cheio d'água, de gotas d'água, e aí ele pode não ver o seu veículo ele parar de forma irregular e bater atrás, e aí sinistro de trânsito, e logo lesões nas pessoas, que é isso que a gente quer evitar ao máximo, né? A gente queria... nós tivemos reduções significativas nesses 4 anos agora de sinistro de trânsito, que nós estamos comemorando até, né? Muito bom. Que houve essas reduções, mas a gente precisa de mais. A gente precisa trabalhar mais a mente dos nossos condutores, a gente tem que chamar mais atenção para eles, porque todas as vezes que você deixa de respeitar uma sinalização, todas as vezes que você comete uma infração de trânsito, você está mais apto a se envolver em sinistro de trânsito. Então a gente traz essa consciência na frente das escolas, conversa, e acontece muito isso. Quando nós agentes chegamos na frente das escolas, que estamos ali controlando o trânsito, nossa, perfeito, o trânsito é o lindo. A gente pensa, gente, o que nós estamos fazendo aqui se as pessoas respeitam? Mas é só virar as costas que a gente sabe o que acontece. Exato, é desse jeito mesmo. Né? Eu, quando eu estou indo também buscar o meu filho na escola, eu percebo, né? Eu vejo que a bagunça ali está generalizada, mas quando de manhã, na maioria das vezes, tem 2 agentes lá na entrada, aí eles já estão tranquilos, controlando, todo mundo para. Não custa nada a gente parar uma esquina antes, igual você falou, um pouco antes, só para não causar aquele transtorno. E lembrando que tem algumas escolas que ainda tem um ônibus que para na frente. Aí pronto. Aí a bagunça tá feita. Porque o ônibus precisa encostar o mais perto possível para a criança desembarcar. Exatamente. E aí tem veículos, motocicletas em cima da calçada, colocando em risco não é só o seu filho, é o filho das outras pessoas também. Então nós temos que meter na cabeça, nós temos que trazer essa consciência para os nossos condutores, que frente de escola você tem que ter uma atenção redobrada e obedecer ao máximo. Ali sim, porque nós estamos tratando principalmente de crianças naquele momento. Exatamente, com certeza. E Brito, você acredita que as campanhas de conscientização têm surtido efeito aí na redução de acidentes também envolvendo os esportistas? Sim, sim. Sim, nós temos que intensificar mais para que isso venha a trazer mais resultados ainda positivos. E a consciência mesmo dos nossos condutores, eles têm que partir... Porque assim, a gente fala muito que o condutor não respeita o pedestre não respeita na hora de atravessar o condutor. Mas se a gente parar para pensar, antes de eu entrar no meu carro, eu sou um pedestre. Exato. Então, quando eu estou ali andando até o meu veículo, eu quero meus direitos. E quando eu estou no veículo, eu não quero respeitar o direito do pedestre? Exatamente. Às vezes eu paro para pensar e tento achar uma forma de explicar isso até em modo de palestra. Quando eu estou palestrando nas empresas, nos locais, eu fico pensando como é que eu vou tratar esse assunto com eles. De forma branda que não machuque. Que não machuque, porque a gente não pode falar... Porque a vontade é falar umas verdades. E aquela questão de... Deixa eu falar por você. Tipo assim, eu quero só tô olhando para os meus direitos, eu não estou olhando para o do outro, né? É como você diz, eu também utilizo a faixa. E se às vezes eu estou fazendo aquela travessia para chegar até o meu carro, e aí quando eu vou chegar a vez de ver outra pessoa atravessando, eu não vou respeitar? Tenho que respeitar. Com certeza. Tenho que respeitar. E uma ação positiva leva a outra positiva. Exato. Porque quando você faz algo bom para aquela pessoa não vai querer parar por ali. Ela vai ter que passar para alguém. Não vou ficar com essa... eu acho que é já o instinto do ser humano. Não vou ficar com essa responsabilidade para mim, não. O cara parou para eu entrar. Não, aí ele vai fazer a mesma coisa. E é isso aí, aquela onda de harmonia no trânsito, aquela onda de respeito pela vez da outra pessoa. Vamos parar, gente, de falar, eu vou bater porque eu tô certo, se eu bater eu tô certo. Não, você vai se machucar, vai machucar outras pessoas, danos materiais também tem que ser levado em conta, porque aqui a gente vê, às vezes,
tem uma brechinha para eu entrar, mas o cara, na hora que vê que eu vou entrar, ele dá uma acelerada em vez de dar uma reduzida. Nossa, eu vejo muito isso. Gente. Outra coisa que eu vejo, costumo muito ver, você vem aqui na esquerda, que é a faixa onde você corre um pouquinho mais, né? O que eu estou acostumada a ver? Eu já venho numa determinada velocidade ali, 60, 70, dependendo do que está permitido eu andar ali naquela via. Então, o que a gente vê muito, principalmente quando vem ali da Carlos Pereira de Melo. Você vem ali naquela trajetória, os carros que vêm das ruas que entra na avenida... Saindo dos bairros ali, né? Saindo dos bairros, entra numa vagarosidade, então você tem que reduzir para aquilo ali. Isso ocorre muito, muito, muito. A pessoa não tem a paciência de esperar um pouquinho, aquele carro já vem numa certa velocidade, aí eu tenho que frear, porque eu estou ali na minha preferencial. Sim. E às vezes, como você diz também, estou ali andando, eu quero passar ali, a pessoa quando vê que você quer passar, você está querendo ir para outra faixa, por quê? Porque você tem um objetivo de ir para aquela faixa. Sim. Às vezes, a gente vai aqui na Eduardo Gomes, muita gente dobra para o HGR, dobra não sei para onde, e as filas aumentam porque fecharam outros retornos lá na frente, né? Isso. E aí, o que acontece? Você quer dobrar para ali, você vai dar o sinal para passar, a pessoa não te dá passagem. Quando vê que você quer passar, aí é que acelera para você não passar. Então, deixa tem bater que eu tô certo. E fica assim complicado. Eu prefiro abrir mão. Eu sou da paz. Eu digo, quer passar, meu amigo, passe. Direção não deu abertura, meu amigo, deixe. Vá com Deus. E nada de brigar no trânsito. Sem briga banal. Evita o máximo possível. E fala pra gente quais são aí as orientações que a SM-Tran ela oferece aí para os ciclistas, né, quanto ao uso de equipamentos de segurança, né, como o capacete, as luzes que você já tocou no assunto, né, em relação à visibilidade e o uso de toda aquela paramentação que o ciclista tem que usar. É imprescindível, né? Com certeza. Você tem que pensar, parar de pensar, eu vou usar para quê? Eu não vou ser multado mesmo, sou ciclista. Mas você tem que pensar na sua segurança, é seu corpo que está ali, se você vai ao chão, o máximo de proteção é o indispensável. Então é a utilização de capacete, luvas, né? Preferencialmente com proteção na palma da mão de couro ali, porque se você vier ao chão, a primeira parte do corpo que vai ao chão é as mãos, né? Justamente porque nós, né? O ser humano, ele tem aquela como é que é a palavra, gente? Já tem um instinto de proteção da cabeça. Então, por isso que ele joga as mãos primeiro ao chão. A primeira coisa, isso, né? A primeira coisa. Então, calças, né, com proteções também na coxa, na cadeleira, eu acho que também não chega tanto, mas sapatos firmes, né, fechados, não de chinelos. Se você cair, você pode, sim, causar lesões nos seus pés. Então, é melhor que sapatos fechados, que dê mais segurança. E o básico lá de ver e ser visto, que é as luzes, né, intermitentes, atrás a vermelha, preferencialmente. No capacete também, tem muitos capacetes que já vêm com luzinha piscando, intermitente. Então, tudo isso é só mesmo para garantir a segurança. E roupas claras, roupas visíveis, roupas chamativas. Roupas que chamem a atenção, a atenção dos demais condutores. Até tem locais também que quando vão... lojas mesmo, eles vendem muito roupas, né, com cores chamativas, Sim. O laranja, o verde vibrante, sempre já com essa intenção, né, você está praticando ali um esporte na rua, você está bem visível aí para o condutor de veículo e para evitar maus maiores. Com certeza. E lembrando, né, quando estiverem na via, faz uma fila indiana, não vão ao lado do outro, 2, 3 não, para não atrapalhar o trânsito. Eu moro ali para o lado do Monte Cristo, né, para o residencial Monte Cristo, e a gente vê muitos ciclistas nesse trajetório da 174 solicitar que eles vão também ali na fila indiana, o mais perto possível do lado direito, para que dê espaço a esse trecho da 174 chegando na ponte do Cauamé. Ele é muito estreito, muito perigoso, né? Hoje está iluminado, mas já teve muitos transtornos por ali. Então, tudo isso são as dicas que vale a pena seguir para que você evite ao máximo, né, ficar próximo do sinistro de trânsito. Ali não tem muito acostamento, né? São poucos os locais, para quem trafega ali, que tem estacionamento do lado. O acostamento ele vai acabando ali pelo bairro Jardim... Jesus, eu esqueci aqui o nome. Mas ali, porque quando começa mais à frente, já é a baixada para ir para o rio, então já fica mais alto o pavimento ali. Um perigo enorme, né? Fica mais perigoso. Muito perigoso. E os nossos pedestres, né, que vão fazer a sua caminhada,
eles podem sim, quando for, nesse caso que não houver o acostamento, ir na rua, né, padrão, e sentido contrário ao fluxo, né, na contramão, para que você veja os veículos vindo de contra você, para que você não seja pego também de surpresa. É mais seguro, né? Mais uma vez eu peço, fila indiana, um atrás do outro, para que você não ocupe muito espaço, para que outros condutores, às vezes o condutor está ali atrasado, apressado, claro que não justifica, mas ele pode ali jogar o veículo para cima de você e você é mais frágil. Então, cuide da sua segurança. Exatamente. Você tocou num ponto aí muito importante. Deixa aquele outro condutor que está mais apressado para lá. Você tocou num ponto muito importante. Já me ocorreu como a gente dirige todo dia, né? Precisa dirigir para ir para o trabalho, para ir para outros locais. Pessoas, às vezes, nem praticantes de esporte, pessoas mesmo que estão ali usando a bicicleta como transporte para ir ou vir a algum lugar, andando lado a lado, conversando e sem se importar com o carro que vem. Isso. O que acontece? Às vezes eu não posso desviar muito. Às vezes você passa tirando fino porque tem outro veículo atrás e tem um monte vindo. Então, se eu for desviar para o meu lado esquerdo, digamos, na ida aqui do lado direito, eu vou estar batendo em quem vem. Então, aquelas pessoas ali, muitas vezes, é chato você ter que estar buzinando para alguém, né? Para a pessoa se alertar, se tocar, que aquilo ali não é uma atitude segura. Não. Por isso que a gente frisa mais uma vez. Fila indiana, gente. Fila indiana. Um atrás do outro. E fala pra gente, Ney, a SM Tran tem algum programa específico aí voltado, né, para a educação de esportistas sobre a segurança no trânsito? Através dessas nossas palestras, né? A gente, quando nós somos convidados, nós vamos falar, tratamos dos assuntos específicos. Não, a gente quer que você frise a parte da condução, como que deve se portar o ciclista na via. Então a gente trata daquele conforme a solicitação deles. Mas de outra forma são as nossas blitz educativas, né, que a gente vem fazendo, vai intensificar mais um pouco agora, principalmente, que vem chegando o movimento Mar Amarelo. Então a gente vai intensificar bastante essa questão nossos informativos educacionais nas vias públicas. Melhor ainda. E em termos de infraestrutura, né? Quais são as melhorias que a cidade de Boa Vista precisa incentivar ainda mais a prática de esportes urbanos? Com a nossa nova Secretaria de Mobilidade Urbana aí, acho que só tende a crescer. Muito bom. Né, essa parte da mobilidade, essa parte mais esportista. Porque nós temos sim um leque para fazer essas realizações, essas situações, né, de trazer essas pessoas que são praticantes de esporte para dentro das nossas praças, para lugares mais, digamos assim, confinados, para que eles não se envolvam em sinistro de trânsito. Porque, querendo ou não, quando eles estão em via pública, na rua, eles tendem sim a se envolver. Pode ser que aconteça, claro, mas por isso que a gente sempre está passando as dicas, as regras de segurança para todos. Exatamente. Às vezes a pessoa sai, não, eu não vou colocar isso, não tem necessidade, aqui é muito quente, mas você nunca sabe o que pode acontecer. É como você disse, colocou o pé fora de casa, você já está no trânsito, você já está na rua, então nunca se sabe. Às vezes aquela questão de ter muito cuidado, andar com cuidado comigo e nos outros também. Assim. É direção defensiva. Direção defensiva. Tudo leva à direção defensiva. Exatamente. E não tem, né, no trânsito não tem aquele rapidinho, não, é bem aqui que eu vou. Não existe. Vai sair de casa, equipe-se, cinto de segurança, capacete se for motociclista, então cadeirinha para criança, mesmo que seja uma quadra, não importa. O trânsito é uma caixinha de surpresa. Outro perigo muito grande. São várias pessoas pensando. Outro perigo muito grande que a gente costuma ver muito no nosso dia a dia quando a gente está aí circulando pela cidade. Infelizmente, eu paro para pensar na pessoa, mas eu também penso no risco que ela está correndo. São aquelas pessoas que não têm um carro para andar e só tem a moto. E aí anda com a criança de colo. Entre a pessoa que está ali pilotando a moto e a mãezinha atrás com aquele bebê. Gente, eu digo, meu Deus, proteja. O risco, né? Mas, assim, fica até meio grotesco de a gente falar, eu como agente de trânsito, que eu sou um cara que tem que fazer com que se cumpra, né, a lei. Aí eu friso que a lei é para ser cumprida, não tem jeito. Mas o conselho que a gente pode ainda dar para amenizar tudo é que pelo menos compre um capacete e coloque na criança. Né? Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro, com a Lei 1471... Às vezes é bebezinho recém-nascido. Sim, também.
ele vem tratando que agora a criança inferior a 10 anos não pode estar sendo transportada em motocicletas e similares, né? Isso gera até uma suspensão do direito de dirigir daquele condutor. Mas, enfim, é complicado, né? É complicado. São lutas diárias, né, Ney? Porque nós somos seres humanos também, Exato. né? Nós somos um órgão fiscalizador, mas também são pessoas, são homens, são pais e mães de família. Mas sempre lutando pela segurança Com de todos, certeza. né? Principalmente isso aí. A gente primeiro preza a segurança, a vida. Muito bem. E como é que você vê a colaboração entre a SM-TRAN e as outras entidades da cidade, né, como aí o setor de saúde e educação, para promover a segurança no trânsito? Hoje você falou na educação, na saúde, né? Hoje o trânsito não é mais só segurança pública, né? Ele é questão de saúde. Nós vemos aí questão de sinistros a pessoas lesionadas, e isso traz do trânsito. E a parte educacional, né, na nossa juntamente com a nossa parte aqui também da educação para o trânsito, junto com a educação do município, a gente tem uma parceria muito grande, onde a gente faz palestras para nossas crianças, e essas crianças vão ser nossos multiplicadores dentro de casa. Isso. Não quero dar responsabilidade para aquela criança, mas ela é tão espontânea que ela trata com o pai, quando o papai está ali no amarelinho, tá amarelo, quando passa no vermelho, e ela fofoca. Gente, elas falam tudo pra gente. É verdade. Quando a gente vai fazer a palestra, que eu chego... Aliás, minhas palestras eu monto em cima do que elas me falam, que o pai, o tio, o primo, o irmão faz errado com elas. Coisas vivenciadas, né? Eu não uso capacete quando eu vou pro sítio, porque meu irmão disse que não precisa. Eu falei, precisa. Olha só, é assim. E aí a gente vai montando a palestra e vai falando. E ela chama a atenção do pai. Eu quero ver, eu faço uma aposta, quem tem um filho nessa idade que nunca pegou um puxão de orelha no trânsito? Mamãe, era para parar. Mamãe não pode falar no telefone. Papai não faz isso. Papai... Acontece demais. E é assim com essas palestras, né, Ney? Você fica sabendo aí das gafes, né? As crianças contam tudo. Se liga, hein, papai e mamãe? Eu sei de tudo. E na sua opinião, qual é a maior falha de motoristas em relação à segurança de esportes nas vias públicas? Eu acho que é a falta de consciência, a falta de respeito ainda, né, com quem é mais frágil no nosso trânsito. Exato. Ainda tá aquela situação, meu carro é o mais potente, é o mais bonito, é o mais caro, então eu posso. Não é. O próprio Código de Trânsito, ele traz que nós devemos cuidar, os motorizados cuidam dos não motorizados e todos cuidam do pedestre. Então essa é a nossa regra básica, tá lá no artigo 29 isso daí. Então a gente deve cumprir sim. E aquela pessoa, ela tá ali praticando seu esporte, ela tá, digamos, se divertindo, né? Porque é uma diversão, você dá aquela caminhada, dá aquela pedalada. Então, vamos respeitar. Eles são mais frágeis no nosso trânsito. Vamos reduzir a velocidade. Se você está vendo aquelas luzes piscando ali na frente, já sabe que são os ciclistas pedalando. Então, reduz a velocidade, mantenha uma distância segura deles. E, claro, a buzina não foi feita para assustar ninguém. Ela é feita para breves toques. Antes de você passar por aquele... né? Sim, antes de você passar por aquele grupo de ciclistas ou de pedestres, uma leve buzinada só para dizer que, tô passando, para que de repente um descuidado não venha para frente do seu veículo e você cause um sinistro de trânsito. Exatamente. E ultimamente aí, quais são as ações mais urgentes ou que venham a acontecer, né, que a SM-TRAN pretende tomar aí para garantir mais segurança aos praticantes de esporte? A fiscalização, né? Tem que ter a fiscalização diurnamente nas vias. A nossa equipe, né, de fiscalização, juntamente com a nossa chefia de fiscalização, ele coloca os agentes de trânsito em pontos estratégicos, em pontos fixos também, para que eles possam estar ali garantindo a segurança. Porque o agente de trânsito, ele só parado na viatura, em qualquer ponto, ele já está prevenindo sinistro de trânsito, ele está prevenindo infrações de trânsito também. Porque quando você vê um agente de trânsito naquela localidade, você não vai atender o telefone, você não vai fazer peripécias no nosso trânsito. Exatamente. Então, ele é prevenção. Né? Nós, agentes de trânsito, somos prevenções. Tem que acabar com aquele mito, o agente de trânsito só serve para multar. Não. Nós servimos também, a gente previne, a gente educa. Então, tudo isso que vem relacionado ao trânsito é competência, sim,
de nós, agentes de trânsito. Tem um trabalho todo por trás de tudo isso, né? Não é só a questão, como você diz, não é só multar. Tem todo um trabalho de educação de trânsito, de orientação. Sim. Essas nossas conversas, as palestras que você leva em todos os locais onde as pessoas vêm a chamar, isso é de suma importância, porque todo mundo hoje faz o uso das ruas, das vias. Então, é muito bom estar orientado, prevenido de forma correta, como está utilizando esses locais, sem colocar ambas as vidas ali em perigo, né? Sim, com certeza. E é isso que a gente preza, é isso que o próprio CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, traz para a gente, que é garantir a segurança de todos os usuários da via pública. E você acredita que as leis de trânsito elas precisam ser mais rigorosas em relação aí ao comportamento, né, de motoristas em áreas onde há muita prática de esportes? Não. Eu acredito que eu tenho uma plena certeza que as leis estão perfeitas para o nosso trânsito. Aliás, o nosso Código de Trânsito Brasileiro é um dos completões do nosso mundo afora. Só que o problema é que nossos condutores não respeitam. Então a gente tem que mudar a mentalidade dos nossos condutores para que eles cumpram o que tem determinado o CTB. As punições, tem punições, tem as medidas administrativas do CTB, ele vem tratando dos crimes junto também, então ele está completo. O que nós precisamos é de pessoas mais conscientes no nosso trânsito. O que nós precisamos de pessoas que respeitem a legislação, que respeitem a nossa sinalização. Nós temos aí o maior índice de sinistro de trânsito que acontece nos cruzamentos e cruzamentos sinalizados. Então não é culpa do CTB, não é falha do nosso Código de Trânsito Brasileiro. É por isso que hoje não se fala mais que é acidente de trânsito. Hoje é sinistro de trânsito. Porque acidente de trânsito era tudo aquilo não premeditado. Ou seja, ninguém sai de casa querendo se acidentar. Hoje é sinistro porque tem o fator humano envolvido em 99% do que acontece no nosso trânsito, das lesões que acontecem no nosso trânsito. Mas graças a Deus, devido ao incentivo da prefeitura, a nossa secretaria, a nossa superintendência de trânsito, nós vemos, né, que nós estamos no rumo certo, reduzindo o número de sinistros. Dentro desses 4 anos, nós tivemos reduções significativamente no número de sinistros de trânsito. Isso graças à educação para o trânsito, claro, e à fiscalização e à nossa engenharia. É o que já é chamado aí do tripé do trânsito. Esses 3, eles quando trabalham juntos, não tem para ninguém. Tem que ter redução do sinistro de trânsito. Muito bom. E a gente, como cidadão, tem que ser consciente, né? Porque assim como eu sou motorista, eu sou pedestre, sou ciclista, sou tudo ali na rua também. Sim. Caminho, corro, e aí a gente quer respeito nesse horário também. Respeito para todos os âmbitos aí que envolve a rua, né? Com certeza. Para a segurança de cada um. E por fim, esse nosso bate-papo aí muito gostoso, muito informativo. É muito bom a gente estar sempre muito bem informado e repassar essa informação para quem nos acompanha, né? Por fim, fala para a gente, Ney, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para os praticantes de esportes urbanos em relação à segurança no trânsito? Ver e ser vistos. Muito bom. Tratem, façam as caminhadas, não parem, claro, de forma alguma, mas cuidem da segurança de vocês. Tratem da segurança de vocês com mais firmeza. Às vezes, não vou vestir isso porque é incômodo, mas se ele te traz mais segurança, utilize. É só naquele momento e isso vai estar te tirando de alguma situação de risco onde você não deveria estar entrando. Então, ver e ser visto, os ciclistas utilizem todos os aparatos de sinalização, os nossos pedestres façam caminhadas preferencialmente em locais de claridade, com iluminação pública para que vocês sejam vistos, e roupagem sempre aquela mais chamativa possível. Muito esse. Bom. E nossos condutores, por favor, respeitem, mantenham uma distância de segurança de todos, e é isso que a gente quer, harmonia no trânsito para todos. Exatamente. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Entrevistas DPE para estar passando aí tanta informação bacana para quem nos acompanha. Obrigada, Ney. De nada, eu que agradeço e sempre que precisarem estaremos à disposição de todos vocês. Obrigada. Obrigado. Nós conversamos com Ney Brito,
agente de trânsito, sempre trazendo aí muitas informações para a gente. Falamos sobre medidas de segurança para esportistas que utilizam as ruas da nossa cidade e também falamos sobre muitas outras coisas, porque quando se trata de trânsito envolve muitas coisas, muitos fatores, muitos assuntos aí que puxam uma coisa a outra. Então, para você que nos acompanhou, meu muito obrigada. Eu sou a Adriana Carla, vou ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Obrigada a você que nos acompanhou a nossa Rádio Defensoria. Você também pode estar acessando os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify e repasse aí essa informação porque é muito boa. Compartilhe aí essa informação maravilhosa. E até a próxima. Tchau, tchau.